Sabe por que você não gosta do silêncio? Porque no silêncio você fica com a sua companhia. E você não gosta da sua companhia porque ela vai te falar coisas que você não quer ouvir e você tem medo. Não tem escapatória de si mesma. O silêncio revela, traz isso, traz inquietação e você não sabe lidar com a inquietação porque você não amadureceu ainda. Olá, eu me chamo Bárbara Rodrigues. Seja bem-vinda a este canal. Aqui a gente conversa sobre autoestima, autoconhecimento e prosperidade. Tudo para você sair do piloto automático e ter uma vida que você queira viver conforme os seus parâmetros. Mas para isso você precisa desenvolver algumas habilidades que elas não são natas, mas todo mundo que é intencional consegue. Então eu te convido a ficar aqui comigo. Hoje vamos falar sobre o silêncio. Por que é tão importante você cultivar o silêncio no seu dia a dia? O que você está fazendo que revela que você não gosta da sua companhia e que tem medo do que os seus sentimentos revelam para você? Se isso faz sentido, vamos comigo, vou te explicar. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Como assim, Bárbara? Se você não utiliza o silêncio no seu dia a dia, isso é um problema. Tanto de comunicação como, claro, o mais importante, você se assentar, se concentrar no seu verdadeiro eu. Quando você dá vazão ao silêncio, você escuta mais, você aguça os outros sentidos. Sabe aquele ditado que fala assim: Deus deu dois ouvidos, dois olhos e apenas uma boca para você falar menos, escutar e ver mais. Isso faz todo sentido. Pessoas que querem chamar muita atenção, repara no ambiente que você tá. Pessoas que normalmente são inseguras, elas são mais barulhentas. Elas querem chamar muita atenção, isso de forma inconsciente. Você é assim? Aquela pessoa, quando a gente olha, ai, já tá vindo ela, acabou, acabou o silêncio, acabou a paciência, lá vem. É como se fosse um furacão. Não estou falando aqui de personalidade. Personalidade, ela cada um tem e cada um precisa refinar. Eu não sou, por exemplo, uma pessoa super quieta, né? Eu falo, meu tom é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais firme, só que eu sei me importar. É saber a hora que você cala e a hora que você fala. Por que isso é tão importante? Somente pessoas com um nível maior de confiança em si sabe que não é um momento de argumentar ou de falar. E principalmente, respeita as outras pessoas enquanto está falando. Quando a pessoa não sabe lidar bem com o silêncio, o que acarreta isso, né? O silêncio traz a companhia consigo mesma. Quando você cala, quando você precisa ficar só você com você, isso pode gerar um desconforto. Quando você está consigo mesmo, revela algumas coisas que você não quer olhar. São aquelas vozes que ficam falando com você. Olha para isso. Ou até mesmo que eu tinha conversado com você sobre o merecimento. Sempre vai ser o diálogo interno que vai mostrar quais são as suas habilidades exteriores. Então, assim, se você tem aquela vozinha que sempre fica falando para você, olha, você não consegue, não tá tão bom, ninguém vai querer a sua companhia, você é chata, olha, se você ficar quieta, ninguém vai te perceber. Essa voz, ela pode ser mudada, mas naturalmente o ser humano tem mais pensamentos, agora eu não lembro a porcentagem, eu acho que é coisa de 70%, ou quase 80% de pensamentos negativos ao longo do dia. Naturalmente estamos desregulados, sempre para pensar coisas ruins sobre nós. E aí, se você potencializa esse discurso dessa vozinha e fica alimentando isso, quando você está em silêncio, essa vozinha vai ficar falando para você. E aí também, quem quer ficar ouvindo essa vozinha, né? Só que, querendo ou não,
essa voz vai estar com você. Ela estando com você e você não dando atenção, ela cresce. Porque a questão é você dar atenção, mas saber colocar ela no seu lugar. É o que eu falei sobre a questão da responsabilidade no último vídeo. Que a gente estava falando que você não é mais criança. Que não ser criança quer dizer que você precisa assumir a responsabilidade de como está a sua vida. E isso também de como estão os seus pensamentos, de como você está se tratando. Porque assim, se vem algum pensamento, você está fazendo alguma coisa, deu errado, e aí vem aquela voz já te culpa, olha, mas você também só faz merda, hein? E aí você fala assim, não, para, tá demais, você tá exagerando. Eu errei aqui, ok, eu assumo. Qual o caminho que eu deveria ter tomado? O que eu vou fazer de agora em diante? É o e agora, não e se, tá? Quando você pontua isso para a sua voz interior, você já tá falando para ela assim, ei, calm down, vamos com calma. Não é assim que funcionam as coisas. E conforme você vai tendo esse diálogo, a sua companhia vai ficando mais agradável. E você vai tendo uma relação diferente, muito melhor com o silêncio. Você assume que o silêncio ele é importante, porque é um momento que você se centra e você entende o que é que eu estou fazendo. Então, momentos estratégicos ao longo do seu dia, de você colocar silêncio na sua vida, é interessante. Realmente é aquilo. Você tem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Fale menos. Fale menos na questão não de você ser uma pessoa reprimida e tudo mais. Personalidade é sua, é única. Se você é uma pessoa naturalmente mais alegre, contente, que faz todo mundo rir e tudo mais, potencialize essa energia. Só que não fale demais. Você sabe, você tem noção de que existem momentos que você precisa silenciar ao longo do dia. Coloca isso de uma forma estratégica. Escute mais as pessoas. Você escutando mais as pessoas, você se torna uma pessoa interessante. Porque para ser interessante, antes você precisa ser o quê? Interessada. Interessada genuinamente no que as pessoas têm para agregar na sua vida. E enquanto você fala desenfreadamente, você não consegue ouvir as pessoas. E é chato, né? Quando você tá conversando com alguém, já aconteceu? Comigo já aconteceu várias vezes. Você tá conversando com alguém, alguém tá te interrompendo. Não deixa terminar o diálogo. Além de ser falta de educação, tem essa coisa chata, né? Que você quer terminar o que você tá falando e a pessoa tá ali, já tá tirando conclusões precipitadas. Quem não tem um amigo, uma amiga assim? Você fala, ei, deixa eu terminar, que saco. Por isso é importante saber silenciar. Silencie-se para se ouvir. Tenha coragem. Tenha coragem de parar e ouvir quais são os problemas, o que tá, quais são os seus demônios internos. Resolva. Traga os seus anjos para combater ali. Mas você precisa, não fica no piloto automático tentando fugir de si mesmo. Por quê? Todos os dias é você com você. Apenas. Se você negligencia a sua convivência, isso impacta na sua vida. Você não tem controle emocional, você não tem confiança. A sua autoestima baixa. Tá entendendo a importância do silêncio? O silêncio, ele vai te mostrar tudo isso. E quando você consegue ter uma boa relação com você, porque aqui, o que eu trago não é uma utopia de que todos os dias vão ser maravilhoso, que você vai conviver com você em plena harmonia, que não vai ter aquele dia que você fala assim, ai, que saco, eu tô cansada. Não, isso acontece, sempre vai acontecer. Mas é nesses dias que você não tá bem que vai mostrar mesmo qual que é o seu diálogo. Porque você, exercendo esse silêncio, você traz consigo a paciência.
Eu ouvi esses dias que a paciência é a ciência da paz. Você entende como ser pacífica no seu dia a dia. Você sabe lidar, é o tal do jogo de cintura. Você vai tendo esse jogo de cintura de se entender também e falar assim: olha, eu não tô bem hoje. Eu não estou a fim de fazer alguma coisa. Só que você só consegue fazer isso na reflexão. No barulho do dia a dia, não tem como você se ouvir. Quem é muito barulhenta, que fala muito e não escuta os outros, que chega fazendo barulho mesmo, é uma pessoa que não consegue se ouvir, não consegue silenciar. Silencie. Tanto que tem um retiro, eu tô procurando, que eles falam que é em Taici, que é o retiro do silêncio. Acho que é um fim de semana, mas para as mais ousadas e ousados, tem de 7 dias, que você não fala exatamente nada. Deve ser muito legal essa experiência, porque primeiro deve ser uma loucura, né? Você já tentou meditar? Eu sei que assim, a gente tem a ideia errada de meditação, que é aquilo que você não pode ouvir nada sem uma tela em branco. Não é bem isso a meditação, ela vai te conduzindo para esse lugar. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de fazer isso. Era a brincadeira do branco, eu queria silenciar tudo. E eu conseguia às vezes, tá? E era muito louco, porque você encontra o seu ser divino que tá ali, ele é calmaria. Você já nasceu incrível. Você já nasceu com essa potência de ser um ser divino. A sua missão aqui é ir lapidando para alcançar essa felicidade. Não, é até errado falar isso, né? A gente não alcança a felicidade como se fosse um patamar. A felicidade acontece no dia a dia. Só que se você não está atenta a esses sinais do dia a dia que você já é feliz, você já é próspera, você já tem tudo que você precisa neste momento para fazer acontecer, você deixa passar todos esses sinais. Você precisa aprender a silenciar. É essa questão. Silencie para entender o ser divino que habita em você. Ele habita em todo mundo. Ele já habita em você. Só que você está tão ocupada com as questões do dia a dia, tanta coisa que não te leva a lugar nenhum. Aquilo, você está correndo, mas está correndo para onde? Você está tão ocupada que você não presta atenção no que o seu corpo fala, no que a sua mente tá aqui, ó, trabalhando diariamente para você ter ações conforme o que você está acreditando. As crenças, elas são tão fortes, mas você não consegue ressignificar se você não para entender, primeiramente, o que está acontecendo dentro de você. O silêncio é o primeiro aliado para você trazer consciência. Primeiro você traz consciência, depois você vem com a intenção e depois você age. Quando você tem essa ordem das coisas, você primeiro entende o que está acontecendo, depois você tem o desejo de mudar aquilo que está acontecendo, ou potencializar, ou neutralizar, e você age. É nessa ordem. Não tenta inverter. Coloque silêncio na sua vida para ser mais intencional. E retomando aquela questão que eu falei, que o ser humano tem 2 ouvidos, 2 olhos e duas, oi, 2 bocas. Não. O ser humano tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Tem uma passagem da Bíblia, eu sempre recorro muito à Bíblia, porque tem vários ensinamentos que são interessantes. E tem uma passagem que eu vou ler aqui, que quem traz é Tiago, tá no primeiro capítulo, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa passagem bíblica ela é muito interessante justamente porque ela fala que você precisa
aprender ao que? A ser tardio para falar. Ou seja, sabe aquele delay? Escuta primeiro. Seja pronto, seja pronta para ouvir. E depois sim, você dá aquele tempo sem a ansiedade. A ansiedade, ela é cultivada todos os dias por você. Aí você fala com todo orgulho que você é ansiosa. E justamente esses processos, esses detalhes, você não escuta. Eu já falei tanto sobre o áudio do WhatsApp, sabe, que as pessoas ficam adiantando a voz. Eu acho um desrespeito, porque não tem como você pegar um controle igual no filme Clique e adiantar o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão falando. Você não tem esse direito, né? E aí, não saber, ter a maturidade de conviver com as redes sociais e com as mídias, tá potencializando essa parte ruim de você se tornar uma pessoa mais ansiosa e ainda se sentir orgulhosa porque todo mundo é ansioso. Todo mundo tem TDAH. Claro que existe sim as pessoas que têm as doenças, mas o jeito que todo mundo tá tendo, eu tenho isso, é, é um fator para prestar atenção. E aí, quando você tem essa ansiedade de responder, de não ouvir as pessoas, é um micro que você precisa tratar. Não adianta nada você ficar tomando remédio para controlar a sua ansiedade se você não age por onde? Dos detalhes do seu dia a dia. Um detalhe tão importante como aprenda a ouvir as pessoas. Não interrompa elas falando. Além de ser falta de educação, revela que você não tem uma boa relação com o silêncio. Então, o que a Bíblia está falando é muito importante. Seja o quê? Pronto para ouvir. Esteja pronta para entender o que as pessoas estão falando em toda a sua extensão e não só em partes e fragmentos, porque você quer ser o centro das atenções e quer responder logo, porque o que importa é a sua resposta e não o que o outro está falando. E aí você fica cultivando a ansiedade. Você cultiva isso todos os dias na sua vida porque você não sabe silenciar. Silencie. Aprenda a falar depois. Seja tardia na sua fala. Use o silêncio. Você consegue? Até mesmo eu aqui falando, tenho essas pausas de silêncio. Como que você se sente? Você quer adiantar. Tá querendo adiantar, né? Tá tudo certo. Esse foi o papo de hoje, que eu acho muito importante. É aquilo, para aumentar a sua autoestima, você precisa cuidar e olhar para vários âmbitos da sua vida. E assim que você vai acertando, são pilares, né? É como se fosse uma coluna da sua casa. Uma tá arruinando, a sua casa toda tá arruinando junto. Conforme você vai cuidando de uma, a estrutura em si já vai melhorando. É aquela cadeira que tá bamba e você olha para esses lados, né, essas pernas que estão bambas para você trazer estabilidade de novo. Então, cuide dessas coisas que eu trago para você. Hoje a gente falou do silêncio para você cultivar essa prática na sua vida. Coloque intencionalmente momentos no seu dia a dia que você para, que você se escuta. Eu, por exemplo, adoro fazer isso na hora do meu almoço. Às vezes eu vivo de música, né? Eu adoro ouvir uma música. Mas eu paro, eu tiro a música, olho para a natureza, eu tenho esse privilégio de poder olhar para a natureza, então eu paro, eu coloco meu pezinho na terra, olho para o nada e fico ali com os meus pensamentos. Mas isso eu também faço ao longo do dia. Eu sou uma pessoa que eu observo muito, então eu sei calar. Mas aquilo que eu falei não tem nada a ver com a sua personalidade. Se você é uma pessoa alegre, que gosta de falar e gosta de conversar, ok. Mas entenda que é necessário aprender a calar. Silencie. Ok? Recado dado, já sabem. Vídeo novo
todo sábado. Esteja comigo para você subir de nível, tá? Entender um pouquinho mais como você funciona e quais são os parâmetros que você quer levar para uma vida plena, uma vida feliz, que saia desse piloto automático que está todo mundo vivendo, saia dessa bolha de ansiedade que está todo mundo cultivando na nossa sociedade. Use as redes sociais de uma forma benéfica para você. Tire, seja intencional em tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você sente. Se tudo isso que eu te falei faz sentido, então fica comigo, se inscreva, comenta, compartilha, mostra para o mundo que você está pronta para a ação. Além de receber, você leva isso ao mundo. Tá certo? Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo sábado.